Olá a todos, uma alegria estarmos aqui hoje para participar da programação do 12º Pentálogo do CISECO, que nessa edição ela retoma o pentálogo inaugural em 2009, que foi a transformação da mediatização presidencial. E nesse ano de 2022, o evento ele trata das eleições presidenciais no Brasil e também em outros países, com a intenção de atualizar e de aprofundar as reflexões sobre as transformações da mediatização. E é importante a gente considerar que de 2009 para cá, a comunicação ela se tornou ainda mais indispensável, né? Principalmente com a reconfiguração dos espaços onde o processo eleitoral se inscreve. Já não mais tão centralizado na mídia hegemônica, mas cada vez mais envolvendo fazeres dos atores sociais. E nesse sentido, a gente recebe com alegria essa iniciativa do CISECO de nos convidar para discutir as eleições a partir de olhares múltiplos, considerando a realidade de dois países muito diferentes. De um lado, o Brasil, na América Latina, né, e de outra, a Suécia, no norte da Europa. E essas diferenças, elas não são só culturais, sociais e econômicas, mas também são diferenças em termos de processos comunicacionais, né? E para viabilizar esses olhares múltiplos, nós temos aqui conosco duas professoras pesquisadoras brasileiras, mas que atuam aqui na Suécia. Então, a ideia é que juntas nós tenhamos condições de produzir em nossas interfaces, né, um debate interessante, aí uma leitura possível desse momento eleitoral que a gente está vivendo, né? Na Suécia, a população foi às urnas no último dia 11 de setembro e no Brasil, as eleições em primeiro turno acontecem agora no próximo dia 2 de outubro. E apesar dessa diferença das semanas que separam um processo eleitoral e outro, né, há muito para ser pensado e para ser discutido também na tentativa da gente compreender um pouco as transformações das práticas e também dos sentidos em circulação. Mas antes de a gente abrir a nossa conversação, né, mesmo que esse nosso foco aqui é bem informal, de uma conversa sobre esse eixo, eu gostaria de pedir para as nossas convidadas, a professora Paola Sartoreto e a professora Isabel Lofgren, que façam a sua apresentação, inclusive porque a gente tem aí uma questão de sobrenomes, nomes das universidades, idiomas, que complica um pouco a vida. Então, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Paola, começo contigo, né? Se tu puderes te apresentar um pouquinho, até para que a nossa audiência, o público também te conheça, né? Oi, Ana Paula, oi todo mundo que está escutando. Eu sou Paola Sartoreto, sou professora e pesquisadora na Universidade de Jönköping, no Departamento de Mídia e Comunicação, na Escola de Educação e Comunicação, e lá eu também coordeno um mestrado em Comunicação Sustentável. Eu pesquiso já há mais de 10 anos sobre ativismo e participação política em conexão com mídia e comunicação. E estou muito feliz de estar discutindo esse tema que a gente já vem discutindo informalmente há alguns meses. Obrigada, Paola. Isabel? Eu sou a Isabel Lofgren, eu trabalho na Universidade de Södertörn, em Estocolmo. Eu sou professora no Departamento de Mídia e Comunicação e a minha área de pesquisa recai muito sobre culturas visuais e interface com movimentações políticas, né? Muito em cima de movimentos sociais, tanto no Brasil quanto aqui na Suécia. Bom, então só pela apresentação a gente já tem aí uma interface muito bacana, né? Mídia, ativismo, sustentabilidade, outro lado a questão visual, os movimentos, e a Isabel com um olhar artístico também, né? Que contribui bastante aqui para o nosso debate, né? E para começar, meninas, eu queria perguntar para vocês, não é exatamente uma pergunta, né? Mas eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho as diferenças, né, dentre os processos eleitorais do Brasil e da Suécia, antes da gente entrar na especificidade comunicacional mesmo, né? Porque na Suécia não há um regime presidencialista, né? Mas as eleições que vivenciamos agora recentemente envolvem a questão dos membros do parlamento, né? E a futura indicação do primeiro-ministro. No Brasil, a gente tem um regime de presidencialismo, mas com um monte de partidos, com muitas tensões sempre entre eles, né? E me parece que seria interessante, assim, se vocês puderem mencionar um pouquinho como funciona essa dinâmica do processo eleitoral aqui na Suécia, antes da gente entrar especificamente aí nas questões mesmo da comunicação.
Isabel, começa que eu completo. Paola, começa que eu completo. Bom, o Mas... sistema, realmente, Ana Paula, realmente aqui nós temos um sistema parlamentarista em que a questão fundamental das eleições é na votação em cima da legenda. Então, não é um país onde você vota na pessoa, né? No caso, quando vence um partido nas eleições parlamentares e quem ganha as eleições não é necessariamente o partido que tem maior votação a partir de voto individual, mas é a coligação de partidos que constitui maioria no parlamento. Né? Então, e também, e nisso, no caso do partido vencedor, quem se torna o primeiro-ministro, ou a primeira-ministra, é sempre o líder do partido que a coligação elege como sendo aquele que chefia a coligação. Né? Então, aí nós já temos uma diferença em que a política na Suécia não é necessariamente personalista, como no sistema presidencialista, mas que é fundamentalmente uma questão partidária. Né? E, Paola. E também uma coisa que a gente tem que levar em conta é que não tem essa ideia do, para citar o ABBA, né? The winner takes it all. O vencedor leva tudo. No Brasil, quem ganha é o partido, o presidente, a pessoa ganhou é o presidente. Aqui não. Aqui essa é a característica do parlamentarismo, que é sempre um governo, um governo de negociação, né? Então agora vai se começar e não é nem a maior probabilidade é que o primeiro-ministro seja o presidente do partido que lidera a coligação, mas não necessariamente. Então, agora vai começar um processo em que como é que diz agora? Eu esqueci a palavra, o chairman do parlamento. O líder do parlamento. Então ele vai conversando com todos os partidos para ver se eles se apoiam ou se concordam com aquela pessoa que está indicada para ser o primeiro-ministro. A gente pode lembrar, por exemplo, na última eleição, em 2018, a Suécia ficou 184 dias sem construir sem formar um governo, porque teve essa negociação. Aqui tudo a política é muito baseada em negociação, não é tanto assim votação, não é tão plebiscitária como é no Brasil, que tudo se decide por votação. Aqui tem muito essa ênfase, esse foco no consenso e na negociação. Isso é muito importante de ter em mente no sistema da Suécia. Então, necessariamente, o primeiro-ministro não necessariamente dentro da coligação vem do partido que obteve maior votação dentro da coligação. Pode ser que se chegar a um consenso de pegar o líder de partido, um partido minoritário, que perante negociação seja elevado a primeiro-ministro. Né? E só assim um detalhe, que também não é na primeira votação que essa posição se determina. Segundo as regras, existem 4 tentativas de formação de governo até que seja necessário convocar novas eleições. Isso aí é uma situação muito rara, mas existem nas regras essa possibilidade. Então, estamos aí vendo agora o período. As eleições, na verdade, se concluíram ontem, porque as urnas completas só foram apuradas com votos de pessoas que moram fora da Suécia e tal. Foram apuradas ontem, na quinta-feira, e só daí pode-se determinar qual coligação obteve maioria. No caso destas eleições, foi a coligação de direita, mas com uma diferença muito pequena, só de 3 assentos do parlamento. Então, o que a gente está vendo agora me lembrou um pouquinho a eleição de 2014 no Brasil, em que Dilma e Aécio tiveram uma votação muito, muito próxima, né, de 51 a 49, eu não me lembro exatamente dos dados, mas então estamos vendo aí um parlamento realmente rachado ao meio, né? Então essa aí é uma situação bem de governabilidade, bem interessante, que a gente vai no prosseguimento observar aí nas próximas semanas como é que esse governo vai se configurar, né? E tem uma coisa bem importante, assim, bem peculiar aqui, é que o partido que obteve maior percentual de votos, né, que é o Partido Social Democrata, ele não está na coligação que ganhou.
Então, esse partido não vai ficar fora do governo. Houve também uma mudança bem grande assim na Suécia, que foi as eleições sempre tem os dois partidos maiores que sempre disputaram, que é o Partido Social Democrata Suécio e sueco, e o partido chama Moderaterna, que é o partido moderado, é um partido de assim, conservador de direita, né? Não consigo pensar muito numa comparação com o Brasil. Eu poderia pensar como o PFL, que é um partido que nem existe mais. Mas é um partido que se tornou assim, mais liberal nos costumes, mais conservador na economia. As eleições, a política sempre ficou muito entre esses dois partidos nas últimas décadas. Esse ano, o partido de direita, com raízes nos movimentos nazistas, nos movimentos de supremacia branca aqui da Suécia, ficou em segundo lugar, e o partido moderado de direita ficou em terceiro lugar. Então, essa foi uma grande mudança. Nesse ano, esse partido, o Partido dos Democratas Suecos, né, que é o partido de extrema-direita, ele foi crescendo desde a sua criação, né, há quase 20 anos, e agora até atingir esse momento, nessa eleição, que ele ficou em segundo lugar. Acho que essa questão que vocês, né, estão trazendo, que a gente já tem aqui na Suécia, assim, um indicativo, né, de tem o resultado das eleições, e tem essa questão, assim, dessa busca pelo consenso, que é uma marca, né, do processo aqui, é muito diferente do Brasil, em que o consenso cada vez é mais distante, né? Mas essa questão de termos aqui uma ascensão da direita e uma direita que está atravessada por questões também religiosas em alguma medida, com a budização de discursos, com como é que eu vou dizer? É uma diferença de posicionamento, inclusive, sobre abordagens de pontos que, para a Suécia, aparentemente, pareciam ser os seus elementos fortes ou centrais. Então, me parece que há uma discussão, uma mudança discursiva muito forte, né? E eu fico pensando nesse sentido, esse eixo esquerda-direita, que também no Brasil ele é muito intenso, mas como no Brasil a gente tem uma proliferação de partidos, né? Isso também acaba complicando um pouco essa clareza, né? Se é que a gente tem uma possibilidade de ter clareza entre essa distinção, mas me parece que a gente está tendo, tanto no Brasil como aqui na Suécia, um acirramento das polarizações entre esse eixo esquerda e direita, né? E como é que vocês percebem isso em termos aí de uma questão midiática, ou como o processo midiático tem entrado nessa questão da polarização? A gente vem discutindo que a polarização ela é uma questão essencialmente comunicacional, né? O próprio professor Braga, ele tem um texto lá em 2020 que ele traz essa questão de que não é possível pensar a ideia de polarização ou de intolerância sem lidar com essa dimensão comunicacional. O Paul Ricoeur também vai para esse sentido, né, de que a intolerância ela é muito calcada nos valores morais e na eliminação ou na desaprovação da crença do outro, né? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como vocês pensam esse atravessamento dos processos midiáticos nesse processo de polarização que também tem sido visto, tanto no Brasil intensamente, como aqui na Suécia. Primeiro, eu acho assim, às vezes, eu acho que obviamente é importante a gente pensar no conceito de polarização, mas às vezes eu acho que a polarização a gente usa muitas vezes como se fosse uma muleta lógica. Por quê? Porque a gente, no caso do Brasil, a polarização seria uma concentração de forças em dois polos opostos. Mas o que a gente tem, assim, se a gente pensar na materialidade política no momento histórico no Brasil, a polarização seria se fosse a extrema esquerda e a extrema direita. Mas a situação que nós temos é uma posição que está fora da política, né, que nega a política.
Essa é a posição da extrema-direita, do Bolsonaro, do bolsonarismo no Brasil. E aí, várias forças que tentam, mais ou menos com várias contradições, se formar uma constelação que para tentar, de alguma forma, neutralizar essa posição. Mas é claro que quando a gente... Isso é a materialidade política, o cenário político, mas, obviamente, quando a gente olha para a propaganda política, para os discursos, a gente vê é mais um choque do que o que a gente pensa em política, esse modelo mais liberal de política, esse mercado de ideias, o debate entre posições. Né? Então, tem essas duas dimensões. Aqui na Suécia é um pouco diferente, porque eu acredito que aqui existia muita clareza no sentido de qual é, até onde a gente vai, qual é o limite, qual as posições que nós não toleramos. Ao mesmo tempo que aqui tem um serviço público de telecomunicação, de rádio, de TV, que tem que tem esse objetivo e essa missão e esse papel na sociedade de trazer essa neutralidade e de representar todas as posições políticas. E aí o que eu acho, assim, na minha leitura e na minha opinião, é que nos últimos tempos a mídia, principalmente o sistema público aqui na Suécia, começaram a entrar num liberalismo um pouco burro, assim, de um pouco simplório, de aceitar, temos que ouvir todas as opiniões. E isso acabou por normalizar essas posições extremas. Então, óbvio que não é, tem várias outras situações, outros aspectos de como a vida das pessoas mudou, de aspectos da neoliberalização, do domínio do liberalismo aqui na Suécia, que mudou muito as vidas das pessoas e contribuiu para que esses partidos de direita tenham mais aceitação e mais votos, mas tem essa questão de nos últimos anos a mídia na Suécia ter normalizado e outros partidos também começado a normalizar essas posições, né? Não ter enfrentado e não ter chamado pelo nome que realmente que é um partido com raízes nazistas. Muita gente que viveu aqui na Suécia nos anos 90, eu não me vivi, mas a gente tem amigos, familiares, eu, a Isabel, que viveram e lembram de quais eram as raízes desse partido, que ficou em segundo lugar nas eleições agora. Eu queria aproveitar só para explicar um pouquinho para os brasileiros o que significa mídia pública no contexto sueco, porque é bem diferente de como é no Brasil. A mídia, historicamente, na Suécia, nós temos a gente chama de public service, né? Mídias de serviço público, que são a televisão e o rádio, basicamente são empresas estatais, né? Que têm um mandato constitucional de servir a população como um todo, né? Então, ela tem uma função democrática e de democratização constante, né? Então, claro que talvez a definição de democracia também mude, a definição de democracia, o que o público tem hoje, também muda a visão que as pessoas têm em cima das mídias públicas, mas a mídia, principalmente televisiva, é dominada por 2 canais de TV pública, onde não há comercial, onde realmente ela tem um mandato cívico, né? Isso também inclui o rádio, né? A rádio, ela também é principalmente dominada pela rádio pública. Isso não significa que há atores privados também, né? Existem canais de TV privados, mas só desde os anos 90, e canais de rádio também, mas, no entanto, por exemplo, os debates televisivos são frequentes durante as eleições e são realmente ainda muito importantes, né?
Quer dizer, as mídias sociais ainda não desbancaram completamente a televisão e o rádio públicos, né, nesse sentido. Então, assim, o que acontece no debate da TV é realmente como foi no Brasil outrora, né, antes dessa virada bolsonarista com as mídias sociais, né? Aqui ainda é muito importante, assim, a TV pública ser a voz, né, justa, digamos assim, de dar oportunidade a todos os partidos a se expressarem de maneira equânime, né, independente de quais posições elas estejam defendendo, para que, né, confiando que o público possa ver as diferenças, né? Mas claro que, como a Paula assinalou, essa questão de uma, digamos assim, de uma neutralidade, ou digamos assim, uma distribuição de voz equânime nunca é realmente equânime. E claro que como esse serviço estatal de TV e rádio fica, né, cujo orçamento fica sob julgo do governo, é claro que dependendo da mudança, né, de qual partido esteja em poder, a TV pública, o orçamento pode diminuir, né, ou aumentar, né? Então a credibilidade do serviço público não diria que está assim abalada, né, na sua base, mas é claro que a gente andou observando, né, até informalmente, né, Paula, nós duas, com outras pessoas, né, o quanto que, por exemplo, um mediador de um debate ou de um programa político, quanto de tempo e quanto de voz realmente eles dão para um partido ou outro, né? Teve por muito tempo essa questão assim de normalizar o partido, porque, bom, as pessoas votaram, então eles têm representação, então eles fazem parte do cenário político, então temos que dar voz. Mas é interessante ver também esses paralelos entre a mídia e a política. Porque também esse partido, o Partido Democrata Sueco, Sveriges Demokrater, né, é um dos partidos que mais ataca o sistema público de rádio e televisão, né? Então, porque dizem que ele é de esquerda e que então tem muito esse ataque cultural. Só fazendo assim só dando uma contextualização, o sistema público de mídia, de comunicação é uma coisa muito comum em vários países da Europa, né? Aqui na Suécia é um sistema parecido com o que tem na Inglaterra e em outros países que tem um sistema público que não é estatal, né? Então é independente do governo e é para preservar, né, essa independência e também preservar garantir a comunicação como um direito, né? Então se entende que a comunicação e a comunicação pública é tão importante que não pode ficar nas mãos do mercado, e aí se cria esse sistema público que o que seria o princípio é que não dependa do governo e que possa exercer essa função essa função reguladora, né, das atividades do Estado. Foi uma coisa que se tentou fazer no Brasil, né, há 20 anos, no final do século passado, início desse século, foi uma época em que a comunicação pública e o direito à comunicação eram pautas que estavam muito muito prominentes e existia um certo consenso quanto ao direito à comunicação. Então, se tentou criar no Brasil, durante o governo, se criou uma empresa brasileira de comunicação, que agora foi completamente desvirtuada, mas é esse ideal, né, da comunicação pública, que agora a gente está vendo bastante essas contradições, que de um lado o sistema público começou gradualmente a normalizar o partido de extrema-direita como um ator político no mesmo patamar dos outros, ao mesmo tempo que eles recebem muitas críticas desse mesmo partido, porque seriam um veículo, um meio de comunicação de esquerda.
Eu acho que essas questões, né, que vocês estão trazendo, assim, a gente vê, claro, pensando aqui, né, à luz de uma leitura do processo da Suécia, mas a gente também vê algumas coisas, alguns pontos, né, de contato com o que a gente tem no Brasil, por exemplo, essa questão não temos uma comunicação pública, né? Mas há sempre essa crítica, né? De um lado, a Globo é de esquerda, aí para o outro a Globo é de direita, o SBT, a Record, enfim, quem seja, né? Tem sempre essa disputa de onde fala, né? De uma certa tensão. E a Isabel colocou uma questão bem importante sobre essa questão das mídias sociais. E que me parece, assim, o pouco tempo que eu estou aqui, né, que há uma diferença de percepção comunicacional sobre, digamos assim, o processo comunicacional em relação ao que nós temos no Brasil. Porque no Brasil, a gente tem, claro, os meios tradicionais, a comunicação, a mídia hegemônica, mas, ao mesmo tempo, houve, nos últimos anos, uma conversão muito intensa para uma acentuação do espaço discursivo, de debate, o espaço, inclusive, político, na esfera das mídias sociais, né? Nós temos hoje, por exemplo, redes sociais, eu diria assim, que não é simplesmente, não é o Facebook, são outros nomes criados, outras plataformas criadas a partir de interesses específicos de determinados partidos, né? Temos também os próprios candidatos fazendo um uso muito intenso das redes e negando, entre aspas, o espaço discursivo da mídia hegemônica. Então, há um atravessamento aí, né? E eu não percebo que aqui na Suécia isso seja do mesmo modo, porque me parece que o lugar dos meios hegemônicos, do jornal impresso, da rádio, da televisão, ainda é um lugar muito valorado. E que eu vejo no Brasil com um descrédito. Embora não exista campanha eleitoral no Brasil sem as entrevistas do Jornal Nacional, sem os debates nas rádios, mas ao mesmo tempo me parece que o valor que se dá é outro, né? Não sei se vocês também têm essa percepção e como que essa questão das mídias digitais elas estão sendo apropriadas, né, no fazer campanha. Eu não sei a minha impressão, a minha impressão estando aqui, eu moro na Suécia desde 2007, então já são 15 anos. A minha impressão aqui é que sempre como tem esse serviço público de comunicação muito forte, muito bem estabelecido, acaba sendo um ator muito forte, né? E o debate, como a Isabel disse, né, que os debates são importantes e os debates eles reverberam com as mídias sociais, eles vão reverberando. É no Twitter, é no Facebook, no Instagram, mas ainda se usa muito, a comunicação fica ainda muito centrada nesses atores institucionalizados, no serviço público, nos jornais mais tradicionais e seus canais de mídias sociais e nos partidos políticos, né? E aqui também existe essa questão de que tem um acesso universal à internet, né? No Brasil, a gente tem essa situação que a gente tem uma segunda classe da internet, né? As pessoas que têm se a gente olha em números absolutos, o acesso é bem grande, mas tem a primeira classe e a segunda classe, né, do acesso à internet. Então, a maioria das pessoas não tem computador em casa, não tem acesso de banda larga, tem só o acesso aos aplicativos que são gratuitos. Então, isso pesa muito, né? Porque para muita gente no Brasil, a informação que se tem sobre eleições, sobre candidatos, vem pelo WhatsApp, vem pelo Facebook, porque principalmente para as classes mais baixas, porque é essa segunda classe da internet que tem esse acesso mais restrito. Então, acho que isso tem um papel bem importante no processo eleitoral, na comunicação política. Mas se a gente for olhar só pelo aspecto das mídias sociais, por exemplo, o WhatsApp não é uma ferramenta
hegemônica dessa segunda camada aqui na Suécia. Muito pelo contrário, é um aplicativo até muito pouco difundido, né? Então, assim, isso eu acho que é a diferença mais marcante da estratégia eleitoral dos partidos, né, ou dos candidatos nos dois países, é que a verdadeira ofensiva não se dá pelos aplicativos, mas se dá principalmente ainda, né, nas mídias hegemônicas. E só uma parte aqui, os jornais aqui são privados, e os dois principais jornais do país, né, os dois, tem vários, cada cidade grande tem o seu, mas os dois principais se dizem liberais independentes, né? Então, tem uma linha, levam uma linha de centro, um pouco mais conciliadora de todas as posições, mas sempre um pouquinho, né, um pouquinho para o lado conservador, dependendo do articulista, tem de tudo, né? Mas em relação às mídias sociais, eu diria que a mídia social que é mais intensa no sentido de não só repassar o conteúdo dos partidos e da mídia para os eleitores, mas é o Twitter, né? O Twitter uma plataforma em que sabe-se, né, que não é assim, as pessoas de menor escolaridade não estão lá, né? Então é uma mídia mais voltada para o setor de negócios, onde os políticos botam mais energia, e também muitos articulistas dos jornais utilizam essa plataforma, né, e jornalistas em geral, para, né, acentuar certas ideologias ou complementar notícias do jornal e da TV com outros aspectos, e daí tem as maiores interações também. Interessante também é que o Instagram tem uma grande penetração na Suécia, principalmente na camada mais jovem, né? Então, muitos jovens não leem nem jornal, nem veem TV, mas recebem as suas notícias e formam suas opiniões através dos reposts de notícias de jornal. Mas existem várias pesquisas em curso, no meu departamento pelo menos, que está justamente tentando entender como é que qual é a relação de jovens com notícias, né? Então, mas também constatou-se que em momentos de crise, os jovens, mesmo dando muita atenção às influências, sendo uma mídia extremamente comercial, né? De merchandising e costumes, etc. e tal, mesmo nos tempos de crise, por exemplo, quando deu a guerra da Ucrânia, ou quando essa questão da OTAN e tal, os jovens meio que voltam, né? Eles vão procurar, ou acaba entrando nos fluxos deles, as notícias dos jornais, por questões de uma credibilidade, né? Então, embora mais e mais parte da população não lerem as mídias hegemônicas, por exemplo, jornais, inclusive o jornal de papel, eu acho que é uma questão de tempo, né? Existe uma grande questão aí se o jornal em papel perdurará, né? Porque estão voltando completamente para as versões digitais e suas, né, ramificações, mas existe ainda uma certa confiança de que quando a coisa está feia, os jornais ainda podem ser uma energia na mídia balizadora, né? E principalmente informativa, né? Mas claro que há vários jornais mais partidários, né? De orientações, como em qualquer país, né? Que também de menor circulação, mas existem redações de todo tipo, inclusive que também influenciam os eleitores. Mas o que tem acontecido também eu vejo, por exemplo, esse partido de extrema-direita, a estratégia deles eles têm sido extremamente eficazes em mídias sociais, e eu diria que eles têm um time de marketing competente, no sentido que eles estão realmente entendendo de como funciona e como chegar a esses eleitores, principalmente nas áreas mais afastadas, os centros urbanos, né? Por exemplo, eles criaram um canal de TV só pelo YouTube, né? Que é uma mídia, assim, aí entra nessa lógica dos memes, né, das matérias, essa, digamos assim, fragmentação de conteúdos, né, vídeos muito curtos, né, com, assim, notícias bombásticas e com essa retórica de extrema-direita que vem crescendo muito, inclusive em um programa político. Logo após as eleições, no dia seguinte, tem um programa chamado Agenda, na mídia pública, em que esse programa convidou os editores, né, editores em chefe, como é que fala isso? Chefredakteur. Editor-chefe. Editor-chefe das mídias do jornal social-democrata, jornal liberal, o jornal diurno, noturno, inclusive a presença desse redator-chefe, editor-chefe,
desse canal de mídia extrema-direita estava lá também, né, representado como de uma certa... foi um sancionamento da existência dessas mídias alternativas, né? E essas mídias alternativas agora, por exemplo, então estão sabendo usar, por exemplo, a mídia YouTube, que é uma plataforma muito popular entre jovens aqui, mais e mais, né? Estão sabendo realmente usar isso a seu favor. Eu até, nisso que desculpa, Paula, mas nesse ponto aí, eu fico pensando muito, né, sobre essa questão, no Brasil o WhatsApp, mas também essa questão YouTube, outros canais, né, outros espaços diferenciados, e aí, assim, vou fazer uma provocação aqui pensando alto, né, se em que medida esses partidos da direita, tanto no Brasil quanto na Suécia, em outros países, a gente tem visto na Europa uma movimentação com partidos de direita, né? Em que medida eles não estão sabendo jogar ou dominando muito mais as lógicas de mediatização do que a esquerda, ou de que outros partidos, ou outros movimentos que de alguma forma permanecem calcados em determinadas práticas, e que a própria questão do contato presencial, tete a tete, face a face, parece ser central, mas paralelamente a gente está vendo essa ascensão da direita, onde essa lógica ou esse fazer muito vinculado a questões comunicacionais que levam essas lógicas a fundo. Por exemplo, entender que para contatar esse jovem ou para contatar esse perfil é preciso um outro tipo de abordagem discursiva, um outro tipo de estratégia, a questão da imagem, a questão da construção de um storytelling, ou que não é simplesmente o abate, né, ou a tentativa de abater o outro, mas é uma outra narrativa que vem em jogo. E eu fico pensando se daqui a pouco essa habilidade comunicacional que os partidos de direita, que os movimentos de direita vêm demonstrando, não significa ter compreendido uma lógica que parece que para alguns ainda é difícil, ou é complexa demais, tipo, eu não quero entrar nesse processo. Mas como hoje a gente deixa de fora de um debate eleitoral plataformas ou esses vários espaços, né? Então, não sei como é que vocês percebem essa questão, assim, de se há aparentemente aí um domínio, diria assim, né? Ou arriscar mais, né? E no caso do Brasil, ainda para fechar, a gente tem uma questão que é o WhatsApp e a desinformação, né? Vai circulando ali um conjunto de coisas, subversões, usa uma frase que se desloca, que vira outra coisa, tira completamente o contexto em que aquilo foi imerso. E esse levar adiante esse fluxo informacional, a circulação, como a gente chama, muitas vezes tem efeitos terríveis, né? A partir do momento em que, para alguns, o seu espaço de informação, como a Paola até colocou, é o WhatsApp ou é o Facebook. Não são mais outros espaços, né? Então, não sei como vocês percebem essa questão. Eu acho que a extrema-direita, ela, assim, se a gente for generalizar, é aquele falem mal, mas falem de mim, né? Que, assim, o que pode ser melhor para esses partidos é que eles estejam sempre, né, que o nome seja repetido, né, replicado em qualquer contexto, né? Então, claro que a emissão de informações bombásticas ou notícias falsas ou meias-verdades muito recai sobre o entendimento do efeito dessas pautas e como elas reverberam, e também sendo bem oportunistas em cima da negativa também, né? Então, quer dizer, essa questão, eu acho que isso aí vale para todos os países que estão sofrendo essa mudança, né? Em que existe, assim, um oportunismo do falem mal, mas falem de mim, né? Eu acho que, assim, falando de uma maneira bem simples, é sempre mais fácil ganhar um jogo quando a gente trapaceia, né? Então, o que acontece? Eu acredito que para muitos atores da extrema-direita, o jogo político é chegar ao poder. E quando há outros autores, não só na esquerda, que têm um projeto político, uma visão de futuro, uma pré-figuração do que pode ser o futuro, e é isso que a gente quer construir
através do poder político que numa democracia nos chega através do voto. Então, a gente viu muito nas eleições de 2018 no Brasil, a extrema-direita não respeitou as regras do jogo, cometeram supostos crimes eleitorais, que estão sendo investigados até agora. Depois das eleições, o WhatsApp, por exemplo, limitou o número de disparos, que dá para reenviar uma mensagem. Então, tem todas essas questões. E aí tem também as lógicas das plataformas que favorecem esse tipo de conteúdo, né? Conteúdo que estimula o ódio, conteúdo que estimula a indignação. Então, nesse sentido, acredito que os dois lados. De um lado, essas plataformas que, para se manter e para gerar mais lucro, estimulam esse tipo de conteúdo, mas também esses atores que descobriram, ok, esse conteúdo é estimulado, então vamos fazer esse conteúdo, porque o objetivo é chegar ao poder, né? E quando a gente chega ao poder, daí decidimos o que fazer. Não tem muito plano. É isso que a gente está vendo com o governo, o governo no Brasil, o governo Bolsonaro no Brasil. E eu acho que é isso que as pessoas, de repente, aqui na Suécia, resolveram pagar para ver, e que a gente vai ver agora qual vai ser o resultado, né? Mas o interessante, se a gente falar de pautas, né? Primeiro, uma diferença marcante do processo da Suécia e do Brasil é que aqui não houve questionamento nenhum do processo eleitoral, né? Então, a gente ainda está numa esfera razoavelmente dialógica dentro de um processo democrático, e o processo democrático não tem sido questionado de nenhuma maneira. Não importante, desculpa te interromper, Isabel, mas só nesse sentido para colocar que aqui a gente tem as eleições, as urnas não são eletrônicas, né? Pois é. Então há várias contradições assim, então a gente tem que pensar que há vários mundos paralelos nesse sentido. Eu acho realmente bem curioso porque que um país que é tão digitalizado, tão datafificado, né? Como a Suécia, ainda tem um processo de votação no papel, né, em que você, inclusive, quando você vai votar, o mesário ainda fala, voto 1 para o parlamento, dentro, aí o segundo mesário anota, né? Então, é bem interessante como um processo assim, anacrônico, né? Não é questionado, e também eu diria aqui que na Suécia, em geral, existe um grau muito alto de confiança às instituições do governo, aos processos democráticos. Isso aí raramente são questionados. Diria que nessa eleição, como em nenhuma outra que eu tenho visto, há um questionamento de se houve corrupção na apuração ou por que votar e tudo mais. Então, essa pauta, digamos assim, ainda não é uma questão aqui, ao contrário do Brasil, que o Brasil também tem toda uma história de golpes militares. A Suécia nunca teve nenhuma ingerência militar, digamos assim, na era moderna. Na era da monarquia, a gente já é outra coisa, porque a monarquia geralmente vem com seus generais e tal, mas dentro da democracia, lembrando que a Suécia é uma monarquia constitucional, quer dizer, é uma monarquia, mas é um sistema parlamentarista, e então aqui não há nenhuma tradição de ingerência militar na vida civil, digamos assim, né? Então, digamos assim, um fantasma de golpe aqui não existe, né? Nesse sentido, né? Então, assim, portanto, então isso não é nenhuma opção, né? Não existe no imaginário político sueco isso como opção, o que é realmente um contraste marcante com o Brasil, né? Então, tudo ocorre, digamos assim, dentro de um processo democrático, e esse processo democrático ele é inviolável, né? Considerado inviolável. Aí, realmente, a questão da urna eletrônica seria interessante. Eu acho que aqui as pessoas não resistiriam a essa movimentação, mas eu acredito que há um custo, né, de orçamento para fazer essa transformação, mas isso também não está em pauta. Então nada disso é discutido. Por outro lado, se a gente for olhar nesta eleição, né, geralmente os slogans eram bastante diferentes, né, de um partido a outro.
No entanto, nessa eleição, o que eu achei muito interessante em termos de slogan nos cartazes de diversos partidos é que houve uma retórica bastante parecida, às vezes com diferenças de formulações gramaticais, né? Enquanto o Partido Sueco-Democrata diz a sueca voltará a ser boa, né? Um outro Partido Social-Democrata diz por uma Suécia melhor, né? O outro diria pela nossa Suécia do futuro. Então, os slogans pareceram muito semelhantes e muitos assim com um certo cunho nacionalista, para justamente, talvez, né, tanto da esquerda e da direita, né, assim, slogans literalmente, às vezes, com diferenças de vírgula, né, mas todos querendo, assim, cada um chamar para si a versão da Suécia que mais condiz com uma visão social-democrata, ou uma visão do partido de esquerda, ou do partido de centro, ou do democrata sueco, etc. e tal, né? Então, assim, foi muito interessante ver como essas pautas, eu acredito que da parte da esquerda, para um pouco não ser só internacionalista, né, e tudo mais, para trazer um pouco de... Sim, nós também nos importamos com a Suécia, com S maiúsculo, né? Tanto que, para os partidos mais conservadores, é uma Suécia idealizada, né? Uma Suécia nostálgica, uma Suécia branca, né? E lê-se também nas entrelinhas a segunda pauta mais premente nos cartazes, né? Junto com essa Suécia um pouco melhor, né? É muito trumpista também, assim, tem uma coisa meio esquisita, né? Que tem essa coisa Make America Great Again, né? A Suécia melhor, né? Uma volta ao passado, né? Às vezes é uma volta ao passado. Aí pergunta, qual o passado? É o passado do apogeu da social-democracia, pela qual a Suécia é famosa, que é o imaginário da Suécia no resto do mundo, que é esse país social-democrata em que houve, né, durante assim, há 50 anos atrás, uma das menores diferenças de classe do mundo, né, por um tempo, né? E depois tem essa Suécia nostálgica, mítica, né, viking, praticamente, né, de que aqui é um país de tradições e tal. E claro que a segunda pauta mais premente foi a questão da violência de gangues criminais, e lê-se nas entrelinhas que é uma crítica à imigração, né? E isso aí daí se pronuncia, todos os partidos fizeram alguma coisa, tipo, nós vamos fazer medidas contra a criminalidade, mas na parte da direita esses motes, né, embora não seja a criminalidade de quem, né, mas ficou muito pronunciado que foram slogans na direita muito direcionados à questão da imigração, né? Quer dizer, então a questão da imigração deu uma confluência da imigração com violência, né? Enquanto que talvez nos partidos mais de esquerda a imigração não se conflui diretamente assim, mas também entra uma questão de solidariedade, né? Mas, de qualquer maneira, a pauta da criminalidade foi praticamente a maior. E a segunda pauta foi a pauta da energia, né? Tem a Rússia aqui do lado, a guerra da Ucrânia, a Rússia agora controlando os preços da eletricidade, o inverno está chegando, né? Winter is coming, e claro que o uso de eletricidade na Suécia é muito alto por conta do inverno, então vai bater no bolso de cada um, e claro que os preços da gasolina, e isso tudo conflui com a pauta do clima, né? A pauta climática. Então, um lado diz, vamos ter que eletrificar mais a sociedade. Então, a direita diz, vamos fazer energia nuclear, né? Energia nuclear é uma coisa que está em defasagem na Europa, né? Mas eles pegaram essa pauta porque acham que a energia nuclear é mais limpa, né? E resolve esse problema, enquanto os partidos de esquerda, que são mais, que têm uma política ambiental mais moderna, né? Mais contemporânea, dizem que construir planta nuclear é um processo demorado, você não aperta um botão e faz uma usina nuclear, né? Então, falam assim, não, a gente tem que trabalhar por toda uma transformação do setor energético, com outras fontes de energia. Agora, o interessante é entender que a Suécia não é dependente 100% de energia externa. A Suécia produz a maior parte de sua própria energia, que é hidrelétrica e eólica e tudo mais, né? Então, assim, essas pautas foram as duas pautas mais, digamos assim, divisivas nos dois lados, né? Só para dar um contexto aqui, para quem não está aqui na rua,
Aqui na Suécia não tem o carro de som como tem no Brasil, não tem o Isso é super outra outdoor, coisa. não tem... Mas aqui o que tem é que os partidos colocam esses cartazes. Geralmente é em poste de luz. Então, tu vai andando pelas ruas, nos bairros, tu vai começando a ver esses cartazes, que é o que ele deve ser uns 50 por 70, mais ou menos, e eles estão em todo lugar. E aí, isso que a Isabel estava falando, assim, tem muito é uma eleição nacional, né? Então, o elemento nacional, o país, né, obviamente, ele sempre vai estar vai estar bem presente, né? Mas tem essa questão dos slogans, e aí geralmente a foto do candidato fazendo alguma coisa e uma frase curta, né? uma frase simples. Então tem essas semelhanças, né? Mas também tem essa que a gente essa despolitização que a gente discutiu, que tem alguns desses slogans impossível discordar. Né? E a política é o local da discórdia, em que as posições conflitantes têm que ser colocadas frente a frente. Então, o Partido Social Democrata tinha um slogan: nenhum jovem deve ser criminoso. Como a gente vai discordar disso? Quem discorda? Todos os jovens? Alguns jovens? Vão ser criminosos, ou o partido moderado, eles tinham o slogan: deve valer a pena trabalhar. Quem não vai concordar com isso? Então teve essa um pouco de despolitização, né? Eu acredito que as pessoas têm um mito, né? Que o eleitor se concentra no centro, então para atender, né? E que as pessoas votam votam no que é mais próximo a elas, né? Nos fatores que é mais próximos, criminalidade, o preço da energia elétrica. Então, aí a maneira de responder e de atrair esse eleitor colocando esses slogans que é impossível de discordar, né? Todo mundo, se eu só posso concordar, então eu tenho que votar nessa pessoa, nesse partido. Exato. Então, assim, as estratégias visuais, assim, tem na rua, né, que esses cartazes que são praticamente idênticos. Se você vem do exterior, praticamente o que difere é a cara da pessoa e a cor da bandeira. Mas se você não entende sueco, você dirá, é todo mundo bem partido, né? Porque todo mundo tem a mesma cara, usa a mesma roupa. É uma homogeneização, né? Mas isso também é uma característica do espaço urbano na Suécia, extremamente ordenado, extremamente, você não vê uma diferença, assim, claro que há diferenças, assim, quando você começa a entender a diferença de bairro X, Y, Z, mas é tudo muito ordenado, é tudo muito certinho, né? E então, os cartazes esses de rua também são super certinhos, né? E interessante que eu falei no início, uma certa contradição, que a política aqui não é personalista, mas, por outro lado, os cartazes, quais são as imagens dos líderes dos partidos em diversas situações, e diria que para um país onde tem designers gráficos os melhores do mundo, a qualidade gráfica e fotográfica é muito aquém do que poderia ser produzido. Então, nesse sentido, eu acredito que no Brasil existe muito maior diferenciação visual de uma estratégia de campanha para outra, em termos visuais, que realmente sedimenta uma diferença de fato, né? Aqui, se você não prestar atenção, parece que é tudo a mesma coisa. No entanto, e também existem outdoors, por exemplo, nos metrôs e tal, e isso também foi utilizado por os partidos, né, de compra de espaço publicitário em espaço público. Os cartazes são meio que espontâneos, né? E depois tem uma outra questão das mídias táticas, né, dos partidos. Uma dos episódios, são 2 episódios, né? Eu vou falar de um episódio de mídia tática e outro episódio meio mais memético. Um de mídia tática foi que o Partido Sueco Democrata, cujo símbolo é uma flor, uma margarida, eles pegaram um vagão dos metrôs, né? Só um vagão, e fizeram como aquele adesivo inteiriço no vagão, só com essas flores, né? E deixaram o metrô circular. Aí as pessoas, né, claro que
né? Aí começou a vir a memetização desse vagão florido, né? De que os direitos começaram a promover esse vagão florido, né? Os extrema-direita fazendo isso propositalmente, dizendo assim, esse aqui é o trem que vai levar você de volta a Cabul, né? Fazendo uma provocação direta à questão dos refugiados, e aqui na Suécia há muitos refugiados jovens, adolescentes, vindo do Afeganistão por terra, né? Uma coisa complicadíssima. Então, assim, e aí fica aquela coisa, né? Quando você está esperando o metrô está cheio, você está com pressa, você vai entrar naquele vagão ou não, né? Então, isso deu, assim, isso reverberou nas mídias sociais muito, e o segundo evento, assim, meio esquisito foi a líder do Partido Cristão Democrata, que não é evangélico, é meio que um luteranismo mais conservador, né? Então, tem essa vertente religiosa também num país em que a igreja é completamente independente do Estado e um povo que se diz o mais ateu do mundo, né? Mas, enfim. E essa líder de partido, que é uma loira bonitona, né? Toda maquiada, toda produzida, ela quis dar uma de Margaret Thatcher e ela pegou um salsichão, né? Usou um salsichão, bradando um salsichão. Na verdade, ela fez isso primeiro no rádio, né? Ela pegou um símbolo para fazer um debate no rádio, né? Isso é interessante, né? Que ela usa uma coisa visual para um debate de rádio, mas que depois ela foi usando nos seus comícios, né? Porque também tem uns comícios em cada cidade, eles fazem caravanas e comícios. Motociata aqui não tem, né? Mas as caravanas e os comícios têm. Então ela ficou pegando, né? Essa questão do salsichão, dizendo que a família sueca os preços estão tão altos que a família sueca tradicional não tem nem dinheiro para comprar um salsichão, né? Lembrando a questão da Margaret Thatcher sobre a questão do preço do leite, né? Eu sei a economia vai bem quando o preço do leite está baixo, essas coisas, né? Então ela tentou usar isso como crítica à primeira-ministra agora interina, né? Do Partido Social Democrata, dizendo que a alta dos preços, a inflação é culpa dela, né? Que os socialistas são contra a família tradicional sueca e tal. Então, isso, obviamente, reverberou em memes, né, que circularam por toda a internet. Então, o símbolo desse partido agora virou, né, esse salsichão, que, na verdade, ele não é reto, ele é como se fosse um anel, né? Então, assim, mas essas coisas, claro, que apelam, tem um apelo afetivo, emocional. O fato de eu estar mencionando isso é porque planta uma semente na memória, né, no inconsciente, como mensagem subliminar ou não, né? Então, as pessoas começam a fazer essas associações populísticas, né, a esses candidatos, que, no fundo, são coisas absurdas, né, mas que contribuem, inclusive nos debates televisivos, né, essa líder do Partido Cristão Democrata, ela fala coisas em que as pessoas ficam com o olho mareado, né, a mãe, muito assim, apelando à questão de gênero também, apelando a uma mãe solteira no subúrbio, não tem dinheiro para comprar um salsichão, coisa aí, todo mundo fica com o olho mareado e tal. Então, isso é interessante. Eu queria entrar um pouquinho na questão de gênero, né? Como votam os suecos, né? Mas se você quiser. Esse é um ponto importante, acho que para a gente falar dessa questão de gênero, inclusive porque no Brasil também temos tido aí, né, questões fortíssimas, inclusive, por exemplo, os próprios candidatos, né, sendo com posturas extremamente violentas, com jornalistas, com mulheres, de um grau, eu diria assim, inimaginável, né, dentro de uma esfera de um debate. Mas só para pegar ainda um ponto do que vocês estavam falando, antes da gente entrar nessa questão de gênero, que eu acho que é essencial a gente falar, mas é um pouco sobre essa questão das pautas, que a Isabel levantou várias, que foram tratadas aqui, mas me parece muitas vezes que tanto aqui na Suécia quanto no Brasil se elencam pautas para os debates, para as questões, para as falas, enfim, que desvirtuam ou desfocalizam as verdadeiras pautas em questão. Porque tu fala, de certa forma, da imigração, ou tu fala dessa... Mas aqui talvez um modo mais enfático, mas não se entra tão a fundo. No Brasil se fala do racismo, entra uma pauta para falar da questão da negritude, por exemplo, mas sem se entrar realmente. E às vezes me parece que ela acaba indo para esse lugar personalista em que aquele que levanta a pauta ganha visibilidade não sobre o assunto que fala, mas para ele que está falando sobre. Então, eu, mulher, que estou levantando a salsicha e falando dessa situação econômica, né, vou
de alguma forma, atribuir visibilidade a uma pauta que a gente percebe que, nesse caso em específico, não é a preocupação real dessa candidata ou dessa pessoa. No Brasil, do mesmo modo, né? Então, eu fico pensando quantas pautas e quantas temáticas sociais importantes passam ao largo do processo eleitoral. E que, muitas vezes, a gente acaba tendo essas pautas pelo fazer dos próprios coletivos. Elas entram não por quem está fazendo a campanha ou não pelo candidato, mas num exercício político daquele que, de alguma forma, sofre efeitos dessa política. Então, que vai diretamente para os seus espaços, para as redes, que levanta temáticas. Mas, por exemplo, aqui eu percebi assim, claro, eu tenho uma dificuldade muito grande com o idioma, né? Mas alguns memes, algumas construções que vão diretamente, assim como a Isabel falou, esse caso, né, da adesivação do metrô, em que a gente tem também alguns casos nesse sentido de memes ou de construções do tipo, de um lado os vikings, o imaginário ideal, do outro mulheres árabes, né, usando véu. Então, tipo, vocês querem isso ou vocês querem isso? Do mesmo modo, a gente tem essas características no Brasil, e eu fico pensando em que medida esses sujeitos que participam do processo, né, aqui na Suécia, os estrangeiros podem votar, né? No Brasil também isso acontece, mas de que forma essas pautas elas acabam sendo apenas, digamos assim, motes para a visibilidade dos próprios políticos, mas não efetivamente pautas preocupadas que visibilizam essas causas ou que visibilizam esses sujeitos. De alguma forma, andando aqui pela cidade, assim, aqui de Estocolmo, a gente vai vendo um processo um pouco higienista, né? No sentido assim, é tudo muito limpo, tudo muito lindo, que você pensa assim, oh, que lindo isso, né? Olha, e daqui a pouco tu vai andando, tu encontra um morador de rua, daqui a pouco tu já encontra alguém pedindo dinheiro ou virando lixo. É tão comum quanto no Brasil? Talvez não, mas existem esses problemas. E em que medida esses problemas desaparecem da discussão porque se elencam alguns tópicos e que dão visibilidade a quem fala? Eu acho que morando aqui há 15 anos, a Isabel tem uma experiência bem mais longa, né, que eu, mas eu acho que tu viu muito mais mudança, né, do que eu, até porque o teu pai é sueco, eu só vim morar aqui por casamento, né? Mas a gente, eu acho muito interessante, antes de morar na Suécia, eu morei 5 anos na Inglaterra, em Londres. Mas eu acho que, principalmente, essa questão de racismo, ela é muito escondida aqui na Suécia, muito enterrada embaixo desse verniz, né, de igualdade e desse mito da social-democracia que está hoje em dia é só um verniz da social-democracia, né? Porque as instituições são todas privatizadas, a gente tem esses atores, assim, notadamente racistas, mas existe isso não é, a gente não vê só na eleição, a gente vê em toda a sociedade, assim, as pessoas, não, é muito difícil conversar e colocar essas pautas antirracistas, pautas de inclusão e de diversidade em instituições na universidade, por exemplo, porque sempre que a gente vai tentar colocar essa pauta e fazer essa conversa, esse diálogo, as pessoas vão dizer primeiro, eu não sou racista. Então, eles associam muita associação que racista é uma coisa que a pessoa é ou não é. E aí, como eu quero ser uma pessoa virtuosa, eu não vou dizer que eu não sou racista, né? Tem uma questão da fragilidade branca, é muito forte aqui. Né? E aí se reflete nas eleições, é muito difícil, então, e aí fica esse debate muito simplista, né? Primeiro, usando essa linguagem em código, né? Vamos acabar com a criminalidade significa, bom, são os estrangeiros que são criminosos. É os estrangeiros não brancos que são criminosos, então esse aí que está o problema. Né? E aí, ou vitimizando, não temos que incluir os refugiados, e aí a gente cai numa retórica muito assim que vitimiza,
né, os estrangeiros principalmente os estrangeiros mais pobres, e isso tem sido, assim, tem ficado mais e mais intenso nos últimos anos, pelo menos o que eu noto, né? Eu acho que vale pensar também, porque às vezes as notícias que se ouvem no Brasil sobre imigração na Suécia é que houve uma invasão de imigrantes que estão tomando conta e tal. Isso não necessariamente. É claro que na última década, por conta quer dizer, a imigração na Suécia ela é bastante recente. Você imagina o Brasil como um país de imigrantes, ele tem uma tradição muito mais longa. Todas nós três aqui somos egressas de imigrações europeias para o Brasil. O Brasil é essa amálgama que tem diversas diásporas, a africana, né, que se sobrepõe, né, que é muito mais antiga do que a europeia, enfim. Então, no Brasil, nós temos uma outra visão sobre o que significa imigração historicamente. A Suécia é um país que sempre houve imigração, óbvio que não há nenhum país em que nunca houve imigração, mas o que se chamava de imigrante, por exemplo, na Segunda Guerra, eram os finlandeses, eram os países vizinhos da Europa. Nos anos 50, depois da guerra, começaram a vir os gregos, italianos, como mão de obra para a indústria sueca, que é fortíssima, né? E depois, mais tarde, os turcos, nos anos 70. Mas a ideia, naquela época, eles vinham como mão de obra temporária, que iam ficar. Então, se dava assim, o salário, os insumos e tal, mas não se pensou que essas pessoas ficassem permanentemente na Suécia e se tornassem cidadãos suecos, o que, obviamente, imigrantes vêm aqui ao longo de um processo e se tornam cidadãos, né? E devem ser vistos como cidadãos suecos e não estrangeiros, né? No entanto, a partir dos anos 80, anos 90, por causa da Guerra dos Balcãs, é que a Suécia teve um papel diplomático muito importante. Vieram vários imigrantes egressos dos Balcãs, principalmente de origem muçulmana, os bósnios, né, mas também de toda a antiga Iugoslávia. Somado a isso, se você olhar uma geografia de conflitos globais, você vê aqui na Suécia representantes de todas as minorias perseguidas de conflitos globais, né? Os curdos, os somalianos, Eritreia, né? Então, assim, a partir dos anos 90, você também tem uma, digamos assim, uma diversificação racial dos imigrantes, não são mais cara de europeu, né? Agora você tem africanos e libaneses, né? Oriente Médio, muitos assírios, né? Que é uma minoridade perseguida no Iraque, na Síria e tal, e agora, recentemente, por conta da guerra da Síria, realmente, em 2015, houve uma diáspora enorme dos sírios para toda a Europa, né? E nesse caso, a Suécia, proporcionalmente à sua população, chegaram cerca de 150 mil, né? É muita gente, claro, né? E agora a última onda migratória foi a Ucrânia e continua sendo a Ucrânia. Quer dizer, é claro que esses conflitos são perto daqui também, né? A Ucrânia é ali do lado, o Oriente Médio, né, a parte mais próxima, também não é longe, digamos assim. Então, é claro que essa questão é uma questão populacional que recai na Europa bastante forte, mas a Suécia sempre teve uma tradição solidária, né, inclusive por conta do governo social-democrata, que tinha uma linha de solidariedade internacional, às vezes muito controversa por conta de ser de esquerda, trazendo pessoas da Alemanha Oriental, do Vietnã, né? Então, sempre houve uma rixa em cima disso. Essa política, claro que com essa virada para a direita, né? E a complexificação desses processos globalizantes, né? Também, de mão de obra em outro lugar, né? Terceirização de mão de obra. Claro que isso a sociedade sueca agora é 25% que tem, vem de um outro país, ou tem pais de um outro país. Então, uma longa história para dizer o seguinte: quando se fala em imigrante na Suécia, não é necessariamente o recém-chegado. Existem agora segundas e terceiras gerações que nunca viveram nos seus países de origem, como seus pais ou avós. Então, são suecos, são pessoas criadas aqui, nascidas aqui, criadas aqui, que estão no que a gente chama desse como é que fala? Mellanförskap, que não são... Uma nação e outra, né? Que estão nessa situação entre, né, situações e que se sentem, que não encontram nessa política, voltando à polarizadora, né, que não encontram um lugar que seja confortável, né, umas identidades híbridas. E muitas dessas pessoas de segunda geração, inclusive, já são filhas com suecos, né?
que é o meu caso, né? Meio suecos e tal. Então, essa identidade moderna, né, de uma nova Suécia, como dizia-se, né, é um termo também controverso. Então, essas identidades então ficam extremamente invisibilizadas, nesse contexto todo, e que o que eu vejo é que a política ela não reflete a demografia atual do país. Então, claro que essas rixas, né, é muito fácil você olhar para 5 jovens negros que se meteram numa gangue e achar que esse é o problema total do país, né? É muito fácil, né? Então usam isso como álibi para promover uma retórica nacionalista e tal. E isso, claro, reverbera em todas as mídias, né? Isso nunca é dito abertamente, mas sabe-se, né, no subconsciente da população majoritária, e isso reflete ali. Então é fácil, o ódio, digamos assim, ele cresce nisso, né? Mesmo que não falado, né, abertamente dito, nas mídias hegemônicas e tal, você só olhar o jornal e as manchetes, você já começa um subtexto para quem quer ver, né? Existe também uma visão seletiva, né? Uma percepção seletiva disso. E até nesse sentido, assim, eu não sei se a gente tem contradiscursos. Como é que isso tem aparecido, né? A Suécia, por exemplo, tem muitos protestos com a questão ambiental, valorizada pelo esse fazer político fora do período eleitoral, um movimento político, uma consciência de uma ação política, que no Brasil a gente tem, mas muito vinculado, eu acho, a episódios. A gente pode pensar assim, aconteceu uma chacina na favela, eu vou ter um movimento. Eu tenho episódios que desencadeiam um fazer político, digamos assim, do social. Mas eu não sei como vocês percebem, assim, esse fazer coletivo. A gente tem tido algumas iniciativas no Brasil bastante interessantes, que envolvem um pouco essa questão de gênero também, que a gente vai falar mais à frente, mas, assim, por exemplo, o Instituto Marielle Franco, a Isabel conhece bem também, em que tem uma atuação envolvendo 100 coletivos, por exemplo, de diferentes espaços brasileiros, né, favelas, cidades, enfim, rural e urbano, para pensar propostas para uma agenda política, uma agenda que tenha práticas e que tenha também discursos, né? Mas são coletivos que tentam se reunir para fazer alguma coisa, né, efetivamente. E eu elaboro isso como um contradiscurso, né, uma contranarrativa. E eu não sei se aqui vocês têm percebido, por exemplo, nessa pauta da imigração que a gente está falando, de outras pautas, esse movimento de coletivos que, de alguma forma, agem politicamente, pressionando essas outras posições, ou isso fica mais restrito a essa questão ambiental mesmo, e esses outros temas, assim como vocês trouxeram, ficam mais invisibilizados, ou talvez conflitam com esse imaginário ideal de uma Suécia plenamente colaborativa, consensual, igual, digamos assim, né? A impressão que eu tenho aqui na Suécia é que como tem esse sistema político muito bem estabelecido e muito ancorado nesses valores da política liberal e participação, as posições mais radicais, e aí radicais eu digo que vão à raiz do problema, elas estão meio esvaziadas. Né? Então, por exemplo, assim, o movimento ambiental e os movimentos de jovens, eles se institucionalizam e assim, tirando certas exceções, não é uma pauta muito radical, é uma pauta que é fácil para a gente concordar. Né? São poucos atores que vão para as propostas mais radicais. E aí a gente chega na questão aqui na Suécia tem alguns movimentos, algumas organizações antirracistas, mas o que eu vejo é que muitas vezes quando esses atores, essas organizações tentam propor seu discurso e tentam propor as suas pautas, tem uma reação muito forte, porque aqui também na Suécia existe também
essa crença liberal na meritocracia e na igualdade é muito forte. E hoje em dia eu acredito que essa é uma crença que está um pouco descolada da realidade do país, né? Porque, tudo bem, meritocracia poderia ser um processo desejável se todo mundo partisse das mesmas condições, mas a gente não sabe, a gente sabe que não é o caso. Então, meio que eu digo que é um mundo de sonhos do liberalismo, né? Então, acontece bastante isso, assim, de organizações antirracistas, por exemplo, alguém criar um movimento, criar um site, até algumas organizações separatistas, né, que não permitem a participação de pessoas brancas, recebem muito uma reação muito forte, porque senão isso não é democrático, porque não podem todos participar. E aí a reação é das pessoas que têm o poder, de pessoas brancas que sempre estiveram no centro do poder e que não se veem como não tem a noção e não tem a noção e a dimensão dos seus privilégios. Então isso é um obstáculo muito grande aqui na Suécia. Pois é, existe essa ideia de uma benevolência sueca, que é uma tradição, que é ancorada, mas que pode tomar contornos assim, contraditórios hoje, mas também é muito ancorada numa política externa, uma tradição diplomática muito forte, que vem lá desde os princípios, por exemplo, da Fundação das Nações Unidas, a figura de Dag Hammarskjöld, que foi um dos grandes fundadores, né, do início da... Quer dizer, então, assim, a Suécia é um país também, não é uma coisa só, né? Nós temos esse partido de extrema-direita, em que 1 em cada 5 suecos votou, né? 20% de votação. Ao mesmo tempo, temos movimentos antirracistas e antifascistas muito fortes. Eu circulo muito no meio da cultura, né? Então, eu vejo que, embora o meio das artes visuais na Suécia seja um dos que tem menos representatividade de diversidade, né? Em geral, se você for comparar com música, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, existem centros culturais em todos os subúrbios, até no interior e tal, e eu vejo que vários artistas, brancos inclusive, estão propondo essas bandeiras decoloniais. Por exemplo, agora, mês que vem, daqui a umas 2 semanas, vai abrir uma exposição justamente sobre violência urbana em um centro cultural, em Fitia, né, num subúrbio que é até perto da universidade. Ana, vou te levar lá, Paula também. E é uma jovem curadora que mora nesse subúrbio, né, em que é 90% de imigrantes, né, do mundo inteiro. E ela convocou diversos coletivos, né, que é o coletivo do grafite, né, é o coletivo que faz trabalho de atendimento pós-trauma, depois de violência. Enfim, são uma constelação de coletivos convocados a pensar justamente essa questão do que acontece, né, os efeitos dessa violência, tanto local, né, mas os efeitos dessa mediatização da violência em cima dessas pessoas. Então, eu acredito muito que aí possam se mobilizar, visibilizar várias pautas que agora se tornam ainda mais prementes. Uma outra área que na Suécia, eu diria, que é a mais, digamos assim, onde se difundem melhor essas pautas é na música, né? Nós temos na Suécia algo como um rap sueco, por exemplo, né? De pessoas, e também o que chamamos de revolution poetry, né? Muitas dessas competições de slam, de poesia slam, slam, né? Como é que é? Slam poetry. Como é que fala isso em português? Pois, é isso, né? Não sei. Não? Enfim, né, são várias pessoas que pegam o microfone num evento e vão improvisando poesia, né? Em inglês também se usa do mesmo jeito. Slam poetry, né? Então, isso aí é muito difundido, assim, uma criatividade absurda, em que vários jovens artistas de todas as matizes, né, escrevem poemas e poetificam justamente essas questões, os efeitos da marginalização, e que todo mundo ouve, né? Então, esse aí é um veículo muito potente, muito grande,
de onde se falam sobre essas pautas aliados à cultura. E, obviamente, que a cultura, como sendo classe, como no Brasil, né? Eu não espero... A cultura também tem muito subsídio estatal, não todas as esferas da cultura, mas existe muito subsídio estatal. Por aqui ser um mercado bastante pequeno, a música é um mercado internacional, né? Mas eu imagino que, com esse governo conservador, as pautas da cultura vão ser... É sempre a que tem o menor orçamento, mas a que tem maior impacto, né, cultural. Então a extrema-direita já se pronunciou em relação a isso. Acredito que o próximo governo não será essencialmente de extrema-direita, coligado de qualquer maneira, sempre a pauta da cultura é onde eles querem fazer os maiores cortes para minimizar essa ideia de dependência no governo, né? E com isso vem toda a questão da agenda de valores, né? Por exemplo, vão dar subsídio para a literatura não normativa, como se chama aqui, quer dizer, sustentar a literatura que faz parte de movimentos LGBTQ, por exemplo. Então assim, todas essas questões, né, você vê mais preeminentemente no setor da cultura por causa da difusão midiática, né, e tudo mais. Mas também, obviamente, eu concordo contigo, Isabel, mas também, mas aí, isso a gente vê muito assim, é muito forte no subúrbio, é muito forte onde tem essa concentração de atores culturais e de atores sociais. Sim. Toda vez que a gente que tu tenta ir para sair dessas bolhas, tem uma reação, né? Por exemplo, é um backlash muito grande. Políticas identitárias. Teve o caso da rádio sueca, né? De vários repórteres e jornalistas escreverem e denunciarem terem sofrido discriminação e terem de várias formas. A diretora da rádio sueca publicou uma carta dizendo que geralmente assim vem a mesma desculpa, me sinto muito por vocês se sentirem dessa forma, então coloca a culpa da pessoa, a pessoa que está interpretando errado a situação. E aí uma das soluções que eles acharam é não mandar jornalistas de minorias étnicas ou vindo do subúrbio cobrir pautas sobre minorias étnicas, porque daí a pessoa não seria objetiva. Então, essa crença na objetividade, na neutralidade, sem nenhuma reflexão, né? Isso é uma questão muito forte. Né? E aí a gente vai ver que, por exemplo, assim, a política ainda é bastante branca, a academia é muito branca, né? Então tem esses obstáculos, né? Sim, com certeza. E ao mesmo tempo, né, isso que vocês estão trazendo, assim, a gente já está adiantado da hora, né, mas eu vou tentar ainda para a gente poder colocar ainda mais duas coisinhas que são importantes, né, mas assim, vocês colocaram essa questão do LGBTQIA+, falamos da questão... digamos assim, do não acesso à universidade ou de uma academia branca, né, ainda temos muito marcadamente os espaços que parecem ser de direito de alguns e de outros não, né, essa questão que a gente usa muito, né, nas nossas pesquisas da vida sem valor, né, ou da vida a quem se dá valor, todo esse processo. E aí eu fico pensando naquilo que a Isabel tinha mencionado antes da discussão de gênero, que está atravessando também esse lugar da cultura e esse lugar do fazer dos coletivos, porque por um lado a gente tem essas falas, esses fazeres nos subúrbios, nas periferias, mas de outro modo parece que esse alcance da voz não chega aonde talvez deveria chegar efetivamente, aonde se toma as decisões ou aonde o poder efetivamente se estabelece. Por outro lado, quando a gente pensa nas eleições da Suécia, a gente vê muitas candidatas mulheres. E no Brasil a gente tem uma, duas, escolhidas ali, pensadas, às vezes aquela coisa assim, vai só porque o partido tem que ter uma cota de mulheres, mas você não vai ter nenhuma visibilidade ou não se acredita efetivamente nessa participação. Aqui me pareceu que isso não é bem assim, no sentido de que há uma presença, e eu até dei uma levantada de dados, assim, aqui, né,
a participação nas eleições, quem vota, não é obrigatório, como no Brasil, mas há uma boa participação bastante intensa e me parece que mais ou menos a metade entre mulheres e homens. Uhum. Então, tem uma estrutura social aparentemente diferente, mas essa questão da pauta de gênero no Brasil, ela tem sido extremamente, eu diria assim, me foge até a palavra para explicitar a situação, porque do mesmo modo em que a gente tem jornalistas sendo atacadas, e não atacadas pela pergunta que fez, pelo teor da pergunta, mas levando a uma discussão que vai para uma conotação sexual, para uma conotação que tenta excluir como um ser pensante, né? Por outro lado, a gente tem também esses acirramentos que são do cotidiano, em que LGBTQIA+, em que mulheres, negros, indígenas, são sempre sofrendo camadas e camadas, né, de violências simbólicas e físicas, efetivamente. E como que isso aparece aqui, né? Porque quando eu falo assim, coloco essa pergunta, é porque me parece que no Brasil a gente vem tentando encontrar espaços desses coletivos, desses fazeres, nas próprias mídias, nas redes, nas mídias sociais, para que um movimento contrário aconteça. Porque não vai surgir nem pela mídia hegemônica e nem pela política estabelecida. E aqui eu não sei, assim, de um lado, por ter esse acesso maior, aparentemente, a uma igualdade de mulheres e homens, eu não sei se isso também acontece com essas outras questões, pensando o gênero e pensando minorias de um modo mais amplo. Olha, essa é uma pergunta larga. Bom, se você for olhar, são 8 partidos aqui na Suécia, que os principais, né? Tem vários partidos muito menores que não chegam à porcentagem necessária para entrar no parlamento, né? Mas dos 8 partidos, 5 são liderados por mulheres, né? O interessante é ver que a coligação de esquerda, todos os líderes são mulheres, e na coligação de direita, dos 4, uma. Né? Mas, de qualquer maneira, a representação política de mulheres dentro dos partidos é geralmente equânime, talvez no partido de extrema-direita menor, né? Também porque as pautas que eles promovem são pautas muito masculinistas, né? É violência, guerra, terrorismo, né? Pautas em que, se você for olhar o eleitorado, se você for olhar, assim, acho que a Paula pode pegar essa parte de organização do feminismo, assim, talvez, mas se você olhar no eleitorado desta eleição, as mulheres majoritariamente votam na esquerda e os homens majoritariamente votam na direita, né? Então, existe aí uma questão de quais agendas são mais importantes para qual gênero, e aí isso se mostrou, assim, extremamente marcante. E isso também cruza com uma outra, digamos assim, divisão de gênero em relação a, por exemplo, pautas climáticas, né? As pautas climáticas, mais mulheres têm o que se chama aqui ansiedade climática do que homens, né? Não quer dizer que nenhum homem não tenha, né? Não é verdade. Mas as pautas de solidariedade, de coletividade, de igualdade, da escola, né? Da saúde. Né? Na saúde, a mão de obra na saúde é praticamente uma mão de obra feminina, inclusive a mão de obra nas escolas é uma mão de obra majoritariamente feminina. Eu sei porque eu dou aula no curso de pedagogia da minha universidade e você vê, é marcante, né? Você tem, inclusive nos cursos de mídia e comunicação, quero também pontuar, existe uma maioria de mulheres que estão nos nossos cursos. Então, assim, você vê aí uma diferença de prioridades de um gênero para outro, que num país, eu acho interessante aqui, num país que em termos mundiais, né, de avanço de igualdade de gênero, mundiais, está em um dos mais avançados, não diria que está completamente resolvida a questão, porque não está. Isso me parece muito interessante entender como o eleitorado feminino vota de uma maneira e de outra. Existe também, né, por conta de eu ter familiares suecos, que uma parte, né, tem essa tendência mais conservadora, de que, por exemplo, uma primeira-ministra ser mulher é interessante, mas não é tradicional. Né? Então, embora estamos num país em que haja representação política de mulheres, né, líderes partidários e tal, nós tivemos a única primeira-ministra mulher há 6 meses atrás, né? E ela não foi reeleita.
né? Então, eu não sei até que ponto, de maneira simbólica, isso se dá tão em causa e consequência como eu estou falando, mas eu acho que é sintomático de que, embora as pautas de gênero, e digamos assim, no feminismo 2.0, na segunda onda de feminismo de igualdade de votos e direitos, eu acho que isso aí está bastante bem sedimentado. Mas na terceira onda, que inclui uma visão mais interseccional, né, de cruzamento com as pautas de raciais ou funcionais ou etárias, etc. e tal, aí eu acho que acho que a Suécia ainda tem que entrar na interseccionalidade, embora na academia, né, Paola pode reforçar esse ponto, a teoria interseccional seja algo que nós falamos, bom, pelo menos eu, bastante abertamente, tentando abrir esse campo, e que eu percebo nas salas de aula da minha universidade, que é das mais diversas da Suécia, em que eu vejo nas minhas turmas, que realmente 25% da turma vem de origem ou imigrante ou não branca, em que essas pautas são, inclusive pelas alunas brancas também, que é uma coisa que elas pedem mais, né? Que a gente quer entender mais, a gente acha que isso é importante, isso visibiliza várias questões que são importantes para o futuro desta geração, né? Então, é aquela coisa, né? Algumas áreas dão-se um passo para trás, outras dão-se 3 passos à frente, e assim vamos caminhando, né? Eu acho que o que a gente vê muito aqui na Suécia hoje em dia é assim, um pouco o triunfo desse feminismo, da segunda onda do feminismo liberal, né? Igualdade de condições, de emprego e tal. E acesso ao emprego e divisão do trabalho doméstico. Licença maternidade, né? E o acesso à educação infantil também, né? Que então tira, assim, não tira a responsabilidade da mulher com o lar, mas se torna bem mais igualitário. E aí a gente vê isso. Então, com isso, as mulheres foram tendo a oportunidade de se envolver com política e trazer essas pautas para a esfera pública. Então, não é que não exista violência de gênero, não é que essas coisas não existam, mas quando acontece, a gente vê muito mais visibilidade e muito mais adesão, né, da sociedade a essas pautas, como teve o caso do Me Too, foi enorme aqui na Suécia, né? Teve muita adesão, assim, e ocupou muito espaço, né? Então, assim, a gente não vê tanto aquele conservadorismo mais radical, assim, como a gente vê no Brasil, e se vê uma coisa que é imediatamente questionada. É fora de moda, não faz parte, né, mais. Não, Então, nisso, isso a gente vê mais exatamente, concordando com a Isabel, essa é o triunfo do feminismo mais liberal, né? Então, a gente ainda não chegou nessas pautas mais interseccionais, né? Por exemplo, porque é uma questão de classe também, né? Se você vê o que é a classe trabalhadora sueca hoje, ela é uma classe trabalhadora que outrora era uma classe... a Suécia, na verdade, tem que pensar também que nem sempre foi um país rico, né? Há 100 anos atrás, a Suécia era um país pobre. Muito recentemente, em termos históricos. Muito recentemente, em termos históricos. Então, a Suécia moderna é um país muito novo, né? Um país antigo, porém muito novo. Então, há 100 anos atrás, a Suécia era um país que exportava gente. As pessoas imigravam para fora daqui, né? Foram para os Estados Unidos, enfim, né? Mas aí, com a social-democracia, o que a social-democracia fez nos anos 20, né? Primeiro, os movimentos religiosos evangélicos, que eram muito fortes, eles perderam força a ponto que se tornaram relativamente insignificantes como força motriz política, tanto que muitos movimentos evangélicos na época migraram também para, adivinha, América do Sul, né? Então aí está uma das origens do primeiro evangelismo no Brasil, de fato se dá através de alguns pastores suecos que ali foram se enraizar, dado que a capacidade deles de arrebanhar pessoas com aquela moralidade se tornou obsoleta. Então, com a modernização e a primeira social-democracia, né, que tinha como mote forte o estudo universal, não só para crianças, mas também uma ideia de formação popular, né, que ainda forma a base
do país, quer dizer, não existe só a educação acadêmica, existe toda uma educação técnica e de formação popular, né, de educação contínua, e é muito o fundamento que formou uma classe trabalhadora muito forte, né? Essa classe trabalhadora, aos poucos, né, que foi ganhando suas condições materiais, ascenderam à classe média. Então, a classe média na Suécia é muito grande, é um país praticamente consiste de uma enorme classe média, né? Então, o que acontece? Quem é a mão de obra trabalhadora hoje, né? Entram aí a questão dos imigrantes, né? Os imigrantes formam. Se você for andar, né, em Estocolmo, qualquer ônibus que você pega, você percebe, né? Quem é que faz a faxina das empresas, das casas dos ricos, né? Quem é que faz, quem é que cumpre essas funções da classe trabalhadora de antigamente, né? São justamente essa nova Suécia, né? Então aí também existe uma questão dos privilégios, né? Em que todas essas retóricas, né, de contra-violência, de gangues criminais, os subúrbios são áreas, zonas perigosas. Ao mesmo tempo, sem essa classe trabalhadora, o país não funciona, né? Ou pelo menos as grandes cidades não funcionam, né? Então, assim, existe aí todo esse conflito, né, de classe, né? E claro que o feminismo, digamos assim, de segunda onda, ele está muito bem sedimentado na classe média e para aqueles que ascendem à classe média, né? Mas quando você for olhar na classe trabalhadora, já são outros 500. Por quê? Várias das culturas egressas que os imigrantes, de onde eles egressem, têm divisões de gênero e moralidades completamente diferentes dessa Suécia mais emancipada. Então, muito do trabalho de base também, eu vejo, né, do serviço social institucionalizado, mas também dos coletivos, e coletivo aqui eu não estou falando de ativistas militantes, não, eu estou chamando também de coletivos. Por exemplo, a Suécia tem uma tradição muito grande de associações de bairro, né? Associações, inclusive étnicas, nacionais, né? Os curdos têm associações deles. Então, na verdade, aqui na Suécia, juntou 3 pessoas, você faz uma associação. E essa é a base organizacional da sociedade como um todo, né? E isso, obviamente, serve para suplementar os grupos mais radicais, né? Extrema-direita também se agremiam, né? Se organizam muito bem, como a gente vê no mundo inteiro. Eu acho que a diferença entre as esquerdas e as direitas é que as direitas estão sabendo se organizar de forma mais eficiente, de certa forma, né? Enquanto que nas esquerdas as agremiações ainda tem muita rixa interna, né? Quem pode vir no que não sei o quê. O que é bom, saudável, mas enfim, né? A gente tem que ver, né, o que dá mais efeito hoje em dia. Então, de qualquer maneira, na classe trabalhadora eu vejo que tem uma movimentação de associações e tal para trabalhar esses problemas, mas aí a gente está vendo com uma diversidade de mundos, né, e de noções de gênero bastante distintas, né, em que o que eu percebo, tendo trabalhado em subúrbios e tal, eu acredito que entre as mulheres existe uma maior organização, mas os homens estão bastante divididos, né? Então, assim, é um trabalho enorme a se fazer e alguns partidos de esquerda estão levantando essas bandeiras, mas nessa eleição essa questão ficou muito, muito, muito apagada, diria, né? Bom, meninas, né? A gente teria certamente assunto aí para Ora, muito, muito tempo, né? Porque a gente vai ver o tempo passa e vai vindo mais provocações e questões. A nossa realidade no Brasil, né? Vocês conhecem e acompanham, é muito sui generis em determinados aspectos, né? Tanto do processo eleitoral como do nosso cotidiano, com questão tanto a pauta de gênero quanto a muitas outras, né? A gente tem muitas, muitas preocupações ainda talvez não resolvidas ou que nem se faça o esforço de resolver, e a gente vê também muitas semelhanças com questões aqui com a Suécia. De fundo, alguns movimentos são comuns, né? Mas a gente sempre tem essa coisa, né, de ser o otimista por excelência e de esperar, né, que a gente tenha não só mudanças no processo de transformação da mediatização, como a gente está falando aqui, mas que esse modo de ser no mundo que a mediatização coloca também possa nos trazer algum tipo de transformação efetiva, né, de ganhos, de conquistas, né? Para a gente encerrar, eu queria ouvir de vocês, assim, como vocês estão imaginando, né, nesse lugar, tanto de estar vivendo na Suécia, então convivendo com o resultado dessa eleição agora,
E do mesmo modo, acompanhando as questões das eleições no Brasil, como é que vocês vislumbram aí a partir de 2023, né? Que tipo de sensação vocês têm depois desses processos eleitorais? A gente não tem findado ainda no Brasil uma decisão de para que lado vai, né? A gente tem que esperar, até porque só vai saber mesmo no último minuto, né? Mas como vocês estão sentindo, assim, esse processo político? Vocês acreditam que o fazer política, a palavra plena, está digamos assim, se intensificando, ganhando mais espaço? Ou, ao contrário, a gente está com essa ascensão da direita, talvez entrando num período aí mais nebuloso do que a gente poderia imaginar? Como é que vocês se sentem, assim? Vocês conseguem ter uma perspectiva assim mais positiva de futuro dentro desse movimento? Eu acho, como é que diz assim, o pessimismo da emoção e o otimismo da razão. Tem aquele livro Esperança Sem Otimismo. Eu acho que assim numa questão mais concreta, aqui na Suécia, eu acho que vai ser um período bem complicado por várias razões, por causa da crise energética, por causa da guerra, mas eu acho que ao mesmo tempo, por ser esse sistema de negociação e por ser uma maioria assim, ínfima, não é que um lado ganhou assim com muita diferença. São 3 mandatos, né, que diferem um bloco do outro. Então, eu acho que vai ter muita negociação e vai ter espaço, né, para as pautas mais progressistas se elevarem durante esse tempo. Assim, eu acho que é uma estrutura política bem diferente aqui na Suécia. No Brasil, eu acho que tem problemas muito maiores, que mesmo se o presidente não for o Bolsonaro, que eu acho que é a tendência, é o que está mostrando, vai ter problemas, tem problemas muito grandes, e esse crescimento dessas forças da extrema-direita mais violentas no Brasil não é uma coisa que vai acabar com o Bolsonaro não sendo eleito, né? Então mas também vai se abrir, vão se abrir portas e vão se abrir oportunidades para melhor em várias frentes. Mas também a gente tem que ver num cenário mais global, né? Eu acho que a gente tá vendo como diz o Gramsci, né, que o novo ainda não nasceu e o velho não quer morrer. Então, a gente está nesse período de transição global, que a gente tem que, se a gente quiser chegar no próximo século, a gente vai ter que operar mudanças grandes, políticas, mas a gente está sofrendo está vendo os vários conflitos, né, que estão surgindo, e eu acho que a única maneira eu acho que não vale muito a pena, assim, não nos ajuda muito ter um pessimismo fatalista, né? Então, acho que a melhor forma de lidar é com, como eu digo, a esperança sem otimismo, que isso que dá força para fazer alguma coisa, para seguir fazendo alguma coisa para que para que a gente seja parte de uma possível mudança, né? Eu acredito, a gente lembrando nos anos 90, início desse século, em toda a retórica, né, do triunfo do capitalismo e do neoliberalismo, o livro muito famoso do Francis Fukuyama, O Fim da História, que dizia que a história tinha acabado e as questões políticas iam se resumir a questões administrativas. Eu acho que não é isso que aconteceu, né? Porque a gente tem, a gente tem a emergência climática, que traz consigo todos os problemas sociais, então a gente está nesse período, né, de bastante conflito.
e tentando construir qual vai ser esse novo, né, que ainda não nasceu. Pois é, acho que assim, isso tem a ver, você está perguntando o que poderia ser uma potencial visão de futuro, né? E é interessante porque justamente a noção de futuro é a primeira coisa sequestrada por todas as bandeiras políticas, né? Quem é que vai ter hegemonia do seu futuro, né? E claro que, como você começou abrindo, Paola, que você falou que o objetivo de cada partido é ascender ao poder, né? Ou digamos assim, no caso daqui, né? Foi na parte da direita foi assim uma clara rota bem direta, né? Nós vamos ganhar, né? Mas o que eu vejo, em termos talvez de comunicação e tal, é que estou vendo um aumento da regulação dos discursos, né? Não do que é dito, mas, por exemplo, tá tendo, né, depois desse turbilhão de tanto no Brasil com Bolsonaro, quer dizer, cada post no Facebook vem, visite a Justiça Eleitoral, né? Eu acho que são pequenos indícios de que há uma demanda por uma regulação dessa histeria midiática, tanto aqui quanto no mundo inteiro, né? Quer dizer, o que significa, por exemplo, liberdade de expressão nesse clima político global que nós estamos, né? Então, a própria noção de liberdade, que é tão diferente, né, de um ponto de vista liberal, de um ponto de vista mais de esquerda, mais de direita, tudo mais, né? Quer dizer, o que é o fundamento da democracia, né? São as liberdades e os direitos, né, civis, né? O que é isso? Então, eu estou vendo no âmbito da comunicação, concordo com tudo que você falou, Paola. Não vou nem adicionar nada, porque até você vê até com citação, que eu não sou capaz de fazer tão rapidamente, mas eu subscrevo completamente. Mas eu acredito adicionar isso, que eu acredito que há uma tendência do público, né, em geral, demandar uma maior regulação dos mecanismos que promovem certas tendências, certos discursos, para que justamente a gente não saia muito do princípio democrático de um diálogo, né? Da gente não tentar... e eu acho que talvez esse seja o nosso trabalho, como nos nossos catedrais, né, acadêmicas e tal, o que a gente pode fazer, né? Fico sempre assim, o que a gente vai fazer? Muitas pessoas aqui na cultura estão perguntando, como é que a gente se organiza, né? O que a gente vai fazer? E aí agora, né? Vão tirar os subsídios da cultura, e agora, né? Não são respostas fáceis, mas eu acredito que eu acho muito importante nós voltarmos a ter uma presença pública nos debates, e não só mantermos nossas pesquisas confinadas aos nossos rincões, né? Nossos jargões, falando para nós mesmos, né? Porque também existe esse ímpeto carreirista, né? A gente quer ascender, quer publicar mais, não sei o quê, mas sempre aquela coisa, publicar para quê, né? Não para quem, mas para quê? O que a gente pode fazer com esse conhecimento, com essas visões, com o que nós percebemos como especialistas em comunicação e mediatização, como é que a gente pode contribuir, né, para a sedimentação de processos democráticos, que parece que é o único ponto, que é um dos poucos pontos que são invioláveis, né? Então, assim, eu acho que aí tem muito campo pela frente, e eu acho que esse tipo de conjuntura, né, política, mas também comunicacional, nos permite não só focar, né, como funciona o populismo de direita, vamos destrinchar isso, mas também pensar as alternativas, né, como é que a gente também propõe um ambiente comunicacional, né, como é que a gente enfrenta esses algoritmos, como é que a gente, isso é negociável, assim, o que a gente pode contribuir para que a gente tenha uma esfera pública saudável e não agressiva e não, né? Como é que isso é possível, né? Eu não sei, mas eu acho que isso aí, essas épocas, porque a gente, desde a época do Trump e depois, quer dizer, antes até do Duterte, né? Depois Trump, agora Bolsonaro e tal, eu acho que a gente já levou bastante, já chega, né? A gente não pode ser vencido por esse cansaço, né? O tempo todo a gente está reagindo. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente, assim, reagrupar e pensar, né? Esse conhecimento que nós geramos, as pessoas que formamos, né? Aqui, lá, esses intercâmbios todos, eles vão dar em quê, né? Como é que a gente propõe, também participa nessa concepção de um futuro mais equânime, mais solidário, né? Sem perder de vista os problemas que também existem no mundo, né? Então, essa seria, assim,
eu estou interessada em participar dessa proposta, né? Nos meios que nos cabem. E esse é um modo de se organizar, né? Nós usamos os recursos que temos, as plataformas não de mídia, mas as nossas, onde estamos, com as forças que podemos alavancar, no nosso caso, conceituais, teóricas, né? Pesquisa, e como fazer isso de utilidade pública mesmo, né? Eu acho que é assim, acho que a volta do intelectual público está faltando, né? A gente não deixar a politicagem tomar conta da esfera pública nesse momento, né? E injetar mais racionalidade nisso tudo, né? Fazer um esforço pedagógico, né? Pedagógico de usar, de a gente conseguir usar as ciências sociais e o conhecimento em comunicação como uma ferramenta, né? Para a gente entender a realidade e mudar a realidade. Exatamente, exatamente. Bom, Isabel e Paola, né, eu quero agradecer muito, né, a presença de vocês aqui, né, nessa mesa, né, que integra as atividades do CISECO dessa edição, e eu acho que essa fala final de vocês, né, nos mobilizam a também a gente sair da nossa posição, né, muitas vezes a gente também entra numa zona, de certo modo, confortável, em que nós somos analistas do processo político, do processo comunicacional, mas somos também sujeitos, atores desse processo, né? Então, como bem Isabel coloca, como a nossa pesquisa, o nosso fazer como cidadãos e como pensadores, digamos assim, pode também contribuir para esse fazer política efetivo, né? Não nessa política partidária, mas numa transformação política, né? E até ontem eu estava numa discussão com estudantes sobre um texto do Coldre, do Rep, que fala sobre a questão da realidade mediada, né? E eles falam muito sobre essa questão da necessidade da gente repensar a teoria social a partir, né, de um lugar da mídia como central. E na nossa ótica, assim, mais do que a mídia, né, trata-se da gente pensar na comunicação que se dá na e pela mídia, mas também nessas lógicas que remodelam o fazer dos sujeitos, os modos como nós vivemos em sociedade. E nesse sentido, talvez, o conceito de mediatização, que tem muito para avançar, assim como outras questões, mas eles nos deixa clara essa necessidade da discussão, do debate, dos olhares dialéticos, de, acima de tudo, do fazer pesquisa, como vocês bem pontuaram, né? E talvez tanto com a pesquisa, com os movimentos de arte, a gente possa encontrar modos de resistência, né, que nos permitam chegar mais próximo desse exercício político, no sentido amplo, não apenas esse que é o que sofre, mas é o que faz política, né? Então, acho que a gente tem que ficar alerta aí aos resultados do que as urnas aqui da Suécia apontam, ao que a gente vai ter em breve no Brasil, para que a gente possa pensar também sobre esses desenhos geopolíticos e comunicacionais aí que se descortinam para o futuro, né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco, espero que a gente tenha outros momentos, né, para continuar esse debate, né, e que também a gente tenha aí uma boa repercussão, né, uma boa participação da audiência, né, a partir dessa mesa, e certamente essa questão, a gente possa fazer aí uma rodada 2, depois do resultado das eleições do Brasil, porque a gente ainda vai ver muita coisa, né, nessa etapa final, eu diria, né, da campanha eleitoral no Brasil, né. Mas gratidão pela atenção de vocês, pela disponibilidade, e Obrigada. Espero que a gente se veja em breve, né, no CISECO presencial daí. Puxa, será ótimo. Muito obrigada pelo convite, assim, é muito importante a gente ter esse espaço de reflexão, né, para inclusive alinhar nossas ideias e poder expressá-las, né. Muito obrigada. Obrigada.